Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo pelo canal da PUC São Paulo, dando continuidade a essa série de lives que tem como intuito fundamental motivar os alunos que estão finalizando as suas jornadas de ensino médio, de suas etapas de preparação para vestibular, para o vestibular da PUC nas suas diversas frentes acadêmicas. E hoje, de um modo muito particular, nós estamos aqui como uma das ciências que atuam na PUC São Paulo, que é a ciência teológica. A teologia, que é uma faculdade que já tem 76 anos de idade, ela tem uma dupla cidadania, digamos assim, porque ela é, ao mesmo tempo, uma ciência reconhecida pelo Ministério da Educação, ela é também uma ciência reconhecida pela Academia Pontifícia, pela Santa Sé, o Vaticano, a sede da Igreja Católica, à qual pertence, portanto, a Pontifícia Universidade Católica. Sejam muito bem-vindos a essa live com relação ao trabalho e ao mercado de trabalho em teologia. Eu sou professor de teologia da graduação e da pós-graduação, sou vice-coordenador do curso de teologia, sou padre Antônio de Lisboa e estou dentro da universidade já desde o ano 2019 atuando na graduação e nas pesquisas de mestrado e de doutorado. Hoje eu vou conduzir essa conversa aqui entre nós, como PUCianos, recebendo a interação de alguém que habitou aqui como estudante, que participou, teve a sua trajetória acadêmica na teologia na Pontifícia Universidade Católica, em nossa Faculdade de Teologia. Como eu disse antes, esse bate-papo ele compõe essa série de lives destinadas a abordar mais profundamente o mercado de trabalho dos cursos do vestibular da PUC São Paulo. No primeiro semestre participaram os 9 cursos do chamado vestibular de inverno e agora retornamos com os cursos participantes do vestibular 2026. Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, sob condução do pró-reitor Flávio Saraiva, e tem como objetivo tirar dúvidas dos estudantes que irão prestar o vestibular, cujas inscrições se encerram já proximamente, dia 7 de outubro. Então, esse é o momento para você, estudante e futuro PUCiano, fazer as perguntas que lhe vierem à mente ao nos ouvir, ou que você já tem em mente, compartilhar dúvidas, angústias, enfim. É só escrever nos comentários, o chat aí disponível, onde você poderá escrever suas questões, e ao longo da live nós iremos buscar esclarecer o que vocês nos enviaram. Como eu disse, nossa convidada, ela é de fato a especial para esta live, uma PUCiana raiz, poderíamos dizer assim. É a Mônica Guarnieri Machado. Mônica, querida, seja muito bem-vinda a este ambiente que é a sua casa. Muito obrigada, Padre Antônio, pelo convite. Muito obrigada a todos. É uma alegria estar aqui e dividir um pouquinho com vocês a jornada na teologia, que foi maravilhosa na minha vida, viu? Muito bem, Mônica. Para nós é importante a sua presença entre nós e, mais do que quaisquer discursos ou argumentos, enquanto acadêmico da Faculdade de Teologia, vale muito mais para os nossos espectadores ouvir você. Saber como que a Mônica se decidiu pelo curso de teologia, por que ela, ao decidir-se estudar teologia, por que ela escolheu a PUC São Paulo, e aí você também dizer como que hoje, enquanto egressa do curso de teologia, da Faculdade de Teologia, você está vivendo como teóloga, como que você trabalha enquanto teóloga,
e quais são as suas percepções sobre as oportunidades profissionais no campo da teologia. Você pode partilhar conosco, então, tudo isso. Então, assim, eu sou médica, né? Sou pediatra, me formei já em medicina em 1989, 36 anos de vida hoje. E bom, tá bom para o senhor? Estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo bem você, mas eu vou mutar meu microfone. Não, tudo bem. Ah, agora melhorou. Tá ótimo. E eu sempre trabalhei nas pastorais da nossa igreja, pastoral da criança, fui catequista, participei de várias comunidades, sempre muito ativa nas questões da nossa igreja. Fui guia da oficina de oração e vida, do Frei Inácio de Laranhaga, e tinha muita vontade de crescer nas razões da minha fé, de conhecer melhor as razões, de conhecer, de estudar. Mas eu achava que eu só faria isso na aposentadoria, porque você sabe que a vida do médico é muito. A gente trabalha demais, corre para lá e para cá e tal. Mas quando eu estava mais ou menos com 15 anos de formada, eu estava mais ou menos estável no meu trabalho, sem nada de muito. Eu senti que era ali o momento. Eu queria então estudar teologia, realizar aquele sonho. Antecipei o meu sonho, né? E o fato do campus da teologia, até é bom que se diga, né, seja lá no Ipiranga, para mim facilitou muito, porque eu morava ali na Saúde e trabalhava em Diadema, na prefeitura lá. Então, eu fiz a faculdade de manhã, junto com seminaristas, o curso matutino, porque o vespertino, o curso da noite, na minha época, ficava em Santana, né? Era muito difícil para mim, era muito longe de onde eu morava. E hoje em dia não, hoje também o curso noturno é lá no Ipiranga, né? Mas para mim foi possível fazer o curso da manhã, eu saía da faculdade, ia para Diadema, trabalhava a tarde toda, até as 8 horas da noite, então voltava para casa. Eu só me ressentia de talvez não poder estudar tanto quanto os meus colegas seminaristas, né? Que tinham mais tempo para dedicar ao estudo, eu precisava estudar só à noite ou nos finais de semana, limita um pouco para nós leigos, né? Mas foi fundamental, Padre Antônio. Assim, o meu deslumbre em conhecer a Bíblia, a formação de cada livro, foi muito belo. Eu não tive nenhuma crise de fé. Acho que é importante que se diga isso, porque é uma coisa que coloca medo em muitos leigos de não fazer a teologia. Ainda hoje eu ouço isso, né? Eu penso que vou perder a fé. Que não há necessidade de crescer nas razões, e muito pelo contrário. Eu queria, inclusive, usar essa oportunidade para estimular mais mulheres a fazer teologia. Eu acho que é uma necessidade da igreja, da gente ter esse olhar feminino para a teologia. Porque é diferente, a gente tem um olhar maternal, um olhar sensível, e que vem a complementar, vem a enriquecer, vem a construir esse debate teológico, né? Mas o que eu acho também interessante de se dizer é que foi durante a faculdade de teologia que o sentimento missionário cresceu no meu coração. Eu fiz o meu TCC no terceiro ano da faculdade, naquela época a gente fazia no terceiro, e eu fiz sobre o encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, quando ela então é enviada como apóstola dos apóstolos para anunciar a ressurreição de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 20. E ali foi uma efusão, foi muito importante aquele. Eu me sentia a Madalena sendo enviada ao mundo, querendo sair em missão, uma urgência missionária nasceu no meu coração. Meu orientador na época foi o padre Manzato, Antônio Manzato, e eu lembro que ele dizia: mas termina a faculdade primeiro, depois você parte de missão. O que seria mais razoável? Eu tenho toda a clareza, ele tinha toda a razão. Mas naquele momento a urgência missionária era enorme. Não, eu preciso ir agora, que eu estou com saúde, que eu estou bem, que eu consigo tirar uma licença do meu trabalho. Eu era funcionária da prefeitura, né? Consegui tirar uma licença sem vencimentos e saí em missão. Morei 2 anos na África, com uma ONG chamada Fidesco. Fides é a fé cooperante. É a fé que se coloca a serviço de quem mais precisa. Esse é o slogan dele, né? Então, eles enviam leigos das mais variadas formações, engenheiros, agrônomos, para trabalhar, para ensinar a trabalhar a terra, professores que vão trabalhar na alfabetização, há muita necessidade de alfabetização no continente africano, né? E eu fui como médica trabalhar na Guiné-Conakry, cuja capital é Conakry,
E lá eu fiquei 2 anos. E foi maravilhosa a experiência missionária, também era um sonho de infância para mim, viver a missão Ad Gentes. Então, eu tenho clareza que a Faculdade de Teologia que fez nascer ou se solidificar essa missão em mim, né? Nasceu realmente do meu TCC. E eu volto, então, 2 anos depois dessa experiência da Guiné, para terminar o curso de teologia. Mas eu tinha certeza que eu tinha encontrado a minha vocação. Eu nasci para a missão. Eu sou missionária, eu quero partir em missão de novo, né? Mas antes disso, eu quero terminar a teologia. E assim eu fiz. Eu voltei para o Brasil em 2007 e terminei, daí eu tive que fazer uma adaptação, porque aí então a Faculdade de Teologia tinha entrado para a PUC novamente, até então ela era Unify, né? A Faculdade Nossa Senhora Assunção, e aí eu tive uma adaptação, então demorou mais do que 1 ano para eu conseguir terminar, porque tinha mudado a grade curricular, eu fiquei fazendo matérias com várias turmas, o que também me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitos hoje atuais padres, né? E colei grau, bacharelado em teologia, no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Conceição, de 2009. Mas esse desejo missionário continuava vivo dentro do meu coração. Eu fiz o processo seletivo, então, com Médicos Sem Fronteiras, porque, como eu já tinha tido essa experiência numa organização católica, mas eu trabalhava com AIDS pediátrica aqui no Brasil. Eu trabalhava no centro de referência da AIDS, atendendo crianças portadoras do vírus do HIV e adolescentes, porque eu sou ebiatra também, que é especialista em adolescente, né? É uma subespecialidade da pediatria. E eu queria conhecer a realidade da AIDS no continente africano, né? Então, usar esse meu conhecimento com AIDS para aquela população que é a mais alta prevalência de AIDS no mundo, né? E só Médicos Sem Fronteiras tinha um trabalho estruturado, gratuito para a população com relação à AIDS, porque são projetos muito caros, né? Então, eu fiz o processo seletivo lá com eles, eles me aceitaram. Então, eu colei grau em 8 de dezembro, no dia 3 de janeiro de 2010, eu já estava no avião indo para Moçambique, onde eu fiquei 1 ano e meio trabalhando num projeto de AIDS pediátrica lá. E dessa missão com Médicos Sem Fronteiras, abriu lá uma candidatura para um cargo de pediatra embaixador, ou depois era Mobile Implementation Officer, que era um cargo no headquarter, em Bruxelas, na sede de Médicos Sem Fronteiras. Então, eu concorri com outros pediatras e acabei sendo escolhida e fui, então, para Bruxelas. Na minha primeira missão, eu já fui para o headquarter. E lá eu fiquei 2 anos trabalhando nesse lugar, onde o meu trabalho era ficar viajando e conhecendo projetos e avaliando a qualidade do atendimento à criança, fazendo treinamentos de protocolos de Médicos Sem Fronteiras e tal. Então, eu acho que eu quero testemunhar aqui que o estudo da teologia também pode ser um estímulo à missão Ad Gentes, né? E também fortalece o papel do leigo dentro da nossa igreja, porque somos todos chamados à evangelização, né? O leigo tem um papel fundamental, né? O muno sacerdotal, profético e régio é de todos os cristãos batizados, né? Não é privilégio só de um ou de outro, somos todos, como o Papa Leão, quando foi eleito, disse, né? Juntos somos cristãos, né? Para vocês, eu sou bispo. Mas juntos somos todos cristãos. E é tão importante a gente ter mais e mais leigos com esse protagonismo, né? Sendo verdadeiramente discípulos missionários, né? Quando eu voltei da minha primeira missão, em 2009, tinha acabado de sair o documento de Aparecida, em julho, se não me engano, de 2007. E eu voltei lá da Guiné em setembro de 2007. Eu lembro que quando aquele documento chegou nas minhas mãos, eu o devorei, porque ali estava contido tudo aquilo que eu tinha acabado de viver, né? E ver que a igreja estava estimulando que fôssemos mais e mais missionários, né? Fazia eco no meu coração, né? Que maravilha isso. Então, todos os leigos que nos ouvem aí nessa tarde, né? Que possam se sentir estimulados, porque é muito interessante crescer nessas razões da fé, ter uma atuação dentro da igreja mais consciente,
A gente se forma para fazer tudo na vida, né? Quero dirigir um carro, eu tenho que fazer uma autoescola para ser capaz de bem conduzir um carro, né? Eu quero, sei lá, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente tem que se formar. E normalmente no trabalho da igreja, agora que se constituiu o Ministério da Catequese, mas mesmo a catequese, eu fui catequista durante muito tempo, eu nunca tive uma formação formal de catequese, né? E eu senti essa falta, né? A gente, como melhor formado, a gente pode servir melhor, né? E a gente cresce também nas razões da nossa fé. E agora eu, então, me formei em teologia, voltei em da missão lá de Bruxelas em 2014, porque o município de Diadema me chamou de volta, que precisava de médicos aqui, que estava já pedindo médicos por mais médicos e tal, senão eu seria exonerada, eu já tinha aí 20 anos de serviço público, não dava para perder, assim, né, jogar fora e tal. Mas eu voltei com muita dor, eu quase não volto. Eu dizia, uma vida de uma dessas crianças vale mais do que 30 anos de aposentadoria, eu não quero mais nada e tal. Mas depois a racionalidade pensava, mas eu sou solteira, eu não tenho filhos, ninguém está livre de ter uma doença, eu preciso um pouco dessa segurança, né? Até para poder partir de novo em missão, né? Eu pensava que ao me aposentar, eu partiria de novo em missão ad gentes. Mas quando foi na pandemia, em 2020, eu fui convidada para dar aula na Faculdade de Medicina Santa Marcelina, e de uma disciplina que é justamente espiritualidade e tanatologia, que me permite, então, fazer essa síntese entre medicina e espiritualidade, né? E eu fiquei encantada, então descobri uma nova vocação, né? Então, no pós-pandemia, eu entrei agora para fazer mestrado, nesse momento eu sou doutoranda na Unifesp, no departamento de pediatria, mas o tema do meu doutorado é em espiritualidade e saúde, né? Eu estou entrevistando adolescentes portadores do vírus do HIV para tentar melhor compreender de que forma a espiritualidade influencia nessa vivência do HIV, né? Nesse enfrentamento dos preconceitos que ainda existem, e são muitos, né? E está sendo muito interessante, tá? Em Franca, eu termino ano que vem, se Deus quiser. Ao fim desse ano, vamos ver como é que eu consigo caminhar aí. Mas, então, a forma como eu estou exercendo hoje, que foi a sua última pergunta, né? É isso, está sendo dentro da docência. Eu me aposentei do serviço público em 2021 e entendi que agora a minha missão realmente era dar aula, né? Eu estou adorando dar aula, então agora eu sou professora de faculdade de medicina e nessa área. Então eu dou aula de espiritualidade, tanatologia e cuidados paliativos. Eu faço parte da equipe que dá aula de cuidados paliativos, mas dentro da espiritualidade mesmo, né? Na finitude, na terminalidade da vida, a dimensão espiritual adquire um aspecto muito importante, né? E na disciplina de espiritualidade e saúde, a gente quer também que todo o profissional de saúde inclua a dimensão da espiritualidade como parte integrante do cuidado, né? A gente fala muito da medicina integral, da medicina centrada na pessoa, né? Ver a pessoa como um todo, mas a gente até então dizia um ser humano biopsicossocial, né? E agora, então, nós pleiteamos a inserção do biopsicossocial e espiritual, né? A dimensão religiosa, a dimensão espiritual é constitutiva do ser e influencia muitas tomadas de decisão no cuidado em saúde, né? É muito diferente você dar um diagnóstico de um câncer para uma pessoa que tem fé, que tem uma vivência de fé, ou para uma outra pessoa, né? Tem coisas boas, tem influências, a grande maioria são influências positivas, diria aí 85%, mas existem também influências negativas, né? Às vezes as pessoas se sentem punidas por Deus, culpadas da própria doença, e a gente precisa também trabalhar, porque esses sentimentos deletérios, né, são causa de muito sofrimento. E até então é um sofrimento que vinha sendo negligenciado, né?
pelos profissionais de saúde, e às vezes também pela autoridade religiosa, que às vezes ia ministrar os sacramentos, mas se restringe a ministrar o sacramento, né? Às vezes não está bem formado para viver essa capelonia dentro de uma escuta ativa desse doente, dentro de um cuidado que é capaz de diagnosticar esse sofrimento espiritual que aquela pessoa está vivendo, portanto, se não consegue identificar, também não consegue contribuir, né? Então, a gente está tentando trabalhar nesse sentido, que a espiritualidade seja melhor integrada dentro do cuidado de saúde nos diversos momentos da vida, né? Os cuidados paliativos foi quem protagonizou essa inclusão da dimensão espiritual, mas hoje em dia todas as especialidades médicas estão sendo chamadas a atenção para essa dimensão. Não sei se o senhor sabe, mas, por exemplo, a Sociedade de Cardiologia, ela tem lá um grupo de trabalho de espiritualidade e saúde, um GT, né? A Sociedade de Oncologia tem grupo de trabalho de espiritualidade. A Sociedade de Pediatria tem grupo de trabalho de espiritualidade. Todas elas Então, é um campo em franca ascensão, está se crescendo muito, né? Assim como está crescendo muito essa ação do capelão hospitalar, né? A gente está estimulando muito a existência dos capelães profissionais, que mais do que simplesmente ministrar os sacramentos ou fazer a sua oração, fazer a questão religiosa, eles possam também ter essa atuação na saúde integral e compor a equipe interdisciplinar, a gente ampliar, assim, a qualidade do cuidado. Acho que eu falei muito. Não, não falou muito, falou bem e nos ajudou muito a abrir ainda mais, com toda certeza, a percepção da teologia dentro da universidade, eu diria, e você ajudou sobretudo nisso, dentro da sociedade e no diálogo com a contemporaneidade. Eu quero trazer aqui alguns elementos que vão, de certa maneira, reverberar aquilo que você já colocou, Mônica, e principalmente destacando que, desde o início da sua fala, você se apresenta como uma teóloga interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Porque você já era médica quando decidiu fazer teologia. E há uma proposição que você repetiu algumas vezes, que ela é dita na primeira carta de Pedro, que é dar razão, ela é dita na primeira carta de Pedro, que é dar razão da própria esperança, né? Ou seja, crer não é apenas um ato. Há a fé que se crê, né? O conteúdo da fé, mas há a fé com a qual se crê, né? Que é o ato de crer, é o ato de crer e o conteúdo do crer, né? Então, fides qua, fides que, como se fala. Eu não sei se a Mônica teve algum problema na transmissão, mas eu vou seguir aqui, acho que ela volta em seguida. Mas então, retomando aquilo que a Mônica nos falou, nos ajudou a entender acerca da teologia, eu acho importante que a gente compreenda a relevância e a missão da teologia na universidade. Ou seja, a presença da teologia no espaço universitário não é apenas a de mais uma disciplina, mas é a de um saber que dialoga com as grandes perguntas humanas. Recordemos o depoimento da Mônica, né? As grandes perguntas humanas de sentido, de verdade, de transcendência, de dignidade. Em tempos de crise cultural, de desconfiança nas instituições e de fragmentação de narrativas, a teologia preserva um espaço crítico e construtivo de reflexão sobre a condição humana e sua abertura a Deus. Eu diria que na universidade a teologia tem dupla relevância. Por um lado, ela é intelectual, ela tem uma importância intelectual porque ela contribui com rigor científico para o diálogo interdisciplinar
oferecendo categorias críticas para pensar a fé em contexto plural. Mas também ela tem uma relevância cultural e social, porque ela questiona reducionismos, denuncia exclusões, abre horizontes de esperança, ajudando a formar sujeitos comprometidos com a justiça. A humanidade, ela deve ser ajudada cada vez mais a preservar a memória da fé como patrimônio da humanidade. Assim, a teologia não se fecha em si mesma, mas ela se oferece como ponte entre a tradição cristã e os debates contemporâneos sobre ética, sociedade, ciência e espiritualidade. Ou seja, nós não podemos perder de vista que a teologia é uma ciência que supõe uma comunidade de fé. Então, a teologia, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela está justamente dentro da Igreja Católica, aberta ao diálogo interdenominacional e também aberta ao diálogo interreligioso, ao diálogo interfé. Então, ela não se fecha em si mesma, mas ela é uma ponte, como eu disse antes, entre a tradição cristã e os debates contemporâneos sobre ética, sociedade, ciência e espiritualidade. A partir justamente da fala da Mônica, eu acho que ficou bastante esboçado para nós que o egresso da teologia, a Mônica é uma teóloga, é uma médica teóloga, e é interessante que ela associou a dimensão da fé religiosa ao aspecto profissional. É bem interessante nós considerarmos que profissão tem a ver com professar. A gente tem profissão daquilo que a gente professa. É aquilo que aonde nossas crenças fundamentais estão ancoradas. E é a partir daí que a gente idealiza, gesta, digamos assim, e dá à luz a uma profissão, né? Então, eu diria que justamente a profissão tem a ver com o sentido da vida. A profissão tem a ver com a espiritualidade. A profissão tem a ver com o serviço que o humano que se profissionaliza presta à sociedade. Afinal de contas, ninguém é uma ilha, mas todo mundo vive, como disse o Papa Francisco na Laudato Si, tudo está interligado, todo mundo vive interconectado. E aí vocês puderam ver, sobretudo jovens que estão namorando com a teologia, namorando com a PUC, vocês puderam ver a grandiosidade, né, da extensão da PUC, né, aonde a Mônica foi, da África, à Europa, a um serviço internacional, mas assim, todos os processos que ela realizou como teóloga, que busca dar o sentido de sua esperança, dar a razão de sua fé, viver a fé de modo inteligente, ela realizou sempre com a promoção do humano, com o resgate do humano e deste humano mais fragilizado, mais sofrido, mais abandonado, mais excluído. Então é importante que a gente compreenda que o teólogo, ou seja, o graduado em teologia, ele é chamado a assumir um papel intelectual, pastoral e social, né? Intelectual porque ele é capaz de ler criticamente a tradição cristã, dialogar com outras áreas do conhecimento e oferecer sínteses criativas que correspondam aos desafios, que respondam, na verdade, aos desafios atuais. Ele tem um papel pastoral porque ele pode colaborar com uma comunidade de fé, com movimentos eclesiais, com espaços educativos, ajudando a traduzir a mensagem do Evangelho em práticas concretas de vida e missão. Ele tem um papel social como agente transformador, deve ser presença ativa na sociedade, comprometido com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa e a construção de uma cultura da paz e da fraternidade. Ou seja,
Em suma, o egresso em teologia deve ser um intelectual crente e um crente intelectual. Eu falo isso para meus alunos. Você sem fé não faz teologia. Porque sem fé você pode fazer etnografia religiosa, historiografia religiosa, sociologia da religião, filosofia da religião, ciência da religião. Mas a teologia tem como substrato fundamental a comunidade de fé. Ela é eminentemente uma ciência coletiva, uma ciência comunitária. Ninguém faz teologia preso em laboratório. Todo mundo que faz teologia faz porque veio de uma experiência concreta de comunidade de fé e se sente vocacionado a voltar para a comunidade de fé e viver o processo de significar e ressignificar a própria fé. De modo que ele é alguém que, o teólogo, a teóloga, é alguém que une a profundidade da fé com o rigor acadêmico, colocando ambos, fé e academia, a serviço do mundo. Não para ser subserviente ao mundo e para aceder a tudo que o mundo tem, mas para ser atuante no mundo de modo a transformar o mundo numa verdadeira casa de todos, aonde não haja ninguém deixado de fora, mas todos tenham direito de participar em tudo da sua vida. Então, é muito importante a gente estar aqui nessa live e justamente ouvir a Mônica, né? Então, eu diria que a Mônica ainda tem o que nos dizer, além de tudo isso que ela já nos disse. E eu faria o seguinte questionamento, Mônica. Olhando para a vida, né, para o Brasil e o mundo que você conhece, né, uma boa parte do mundo, nos espaços onde você testemunhou a sua fé e foi médica teóloga, portanto, uma humanista promovendo a vida humana a partir da fé, da sua vocação crente. Quais são as possibilidades, digamos assim, para um egresso em teologia que você visualiza? E quais são os diferenciais da PUC São Paulo na sua percepção? Perfeito, padre, adorei a sua fala, exatamente isso, né? Eu acho que a faculdade de teologia me fez ser uma melhor médica, a minha vocação à medicina, ela foi amplificada, o sentido para o qual cuidar da vida, e é muito importante a gente crescer nesse sentido, né, da nossa profissão e da nossa vida mesmo, e que esse era a minha fatia do bolo, esse era o meu lugar, o cuidar da vida das pessoas é o meu lugar no mundo, né? E a teologia confirma isso, confirma aquela escolha que eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade, né? Então, também enquanto eu estava trabalhando na assistência. E depois, agora, depois da aposentadoria, nessa descoberta dessa nossa nova profissão, que é a docência, né? E então, de poder estimular os jovens também nessa dinâmica missionária, a exercer uma medicina mais humanizada, uma medicina que integre a espiritualidade e tudo mais. Então, só para corroborar o que o senhor já dizia, a teologia dá, sim, a possibilidade da gente viver a nossa profissão, seja ela qual for, de uma forma muito mais cheia de sentido e mais plena, eu diria. Nós nos tornamos pessoas mais plenas justamente por ter essas razões da nossa fé. E também para o trabalho pastoral, e também a nossa atuação dentro da igreja, ela também pode ser amplificada, a gente pode ter uma atuação muito diferente, né? Um agente de pastoral, teólogo, que pode estar colaborando com os outros paroquianos, enfim, as comunidades às quais a gente faz parte, né? Então, há várias motivações nesse sentido. Desculpa, depois o senhor me perguntou alguma coisa que já me fugiu. Qual era a pergunta? Eu perguntei quais são os diferenciais da PUC, Da PUC, perdão. para isso. Não, e assim, a PUC é genial, né? E quando eu ia em congressos de teologia, todo mundo, nossa, você estuda na PUC, na Faculdade de Assunção, né? Eu não fazia ideia do quanto a PUC era. Eu, num primeiro momento, escolhi pela proximidade física, né? Mas sabendo, claro, logicamente, de todo o nome da Faculdade de Teologia, Nossa Senhora Assunção, que integra
PUC, no seu campus Ipiranga, né? Justamente por essa qualidade, né? E a qualidade dos seus professores. Eu tive professores maravilhosos, cada um na sua área, né? Aulas, assim, que eu brinco que a gente saía flutuando nas nuvens, assim, de estado de graça mesmo, né? Tanto os professores de Bíblia quanto os professores de moral. Eu tive uma oportunidade, uma chance muito boa de ter professores maravilhosos mesmo. Então é isso, acho que a qualidade, o fato de estar estudando com os outros seminaristas, né, e os candidatos ao diaconato permanente, principalmente no noturno, né, algumas matérias eu fiz no noturno, porque nós leigos, eu não fiz a faculdade de filosofia, então, a gente tem que complementar as matérias filosóficas no período da noite, né? Então, eu pude ter contato também com os candidatos ao diaconato permanente no período noturno, né? Eu acho que é isso, é a qualidade dos padres, dos professores, do curso de teologia da PUC, que é renomada, né? É super reconhecida no país como um todo. Nos congressos fica muito evidente. Então, a gente tem uma oportunidade ímpar, uma biblioteca maravilhosa, com uma quantidade de livros enormes, né, que nos possibilitam o acesso aí a revistas e tudo mais, né, e depois, por ser uma pontifícia faculdade, dando a possibilidade até de pós-graduação em Roma, né, tantos foram os meus colegas que foram usufruir disso, né, de poder fazer a pós-graduação por tratar-se de uma pontifícia faculdade. Eu ainda não, mas quem sabe depois da... Será muito bem-vinda. Mônica, que bom. Eu queria recuperar mais elementos da sua fala que eu acho que são muito importantes para os candidatos à graduação em teologia, né? Você trouxe o fato de você ser uma mulher teóloga, né? E isso não é uma característica exclusiva da teologia, embora seja bastante acentuada na teologia, mas o patriarcalismo, né, a estrutura patrilinear da sociedade e, por consequência disso, o machismo e outros processos de ideológicos e de exclusão, eu vejo que é extremamente precioso que esta live da Faculdade de Teologia tenha uma teóloga, né? Uma cristã teóloga. Né? Eu acho, a gente tem o termo leigo, mas eu acho que o termo leigo ainda não é suficiente para explicar aquilo que o Concílio Vaticano II destacou, e aqui eu retomo novamente uma fala sua, né? Que o evento conciliar do Vaticano II, e aqui para quem não é do âmbito católico, cristão católico, ou mesmo de teologia cristã, foi uma grande reunião que aconteceu, global, podemos dizer, mas em 1962 até 1965, liderada pelo Papa João XXIII, que é bastante conhecido principalmente por este acontecimento, aonde nesta reunião todos os pastores católicos espalhados pela orbe terrestre se reuniu para debater acerca da igreja no mundo, ou seja, o que a igreja teria a dizer ao mundo. E aí a grande chave do concílio é justamente admitir que a igreja é um sujeito histórico, ela não é alheia ao mundo, mas ela é um sujeito atuante no mundo. E ela é atuante principalmente pelo diferencial de sua fé. Por isso que um dos textos do concílio destaca que ela é sinal de salvação. Ela não é a dona, não é a possuidora, não é a detentora, não é uma sociedade perfeita, mas ela é um sacramento universal de salvação, ou seja, um sinal da salvação eterna no mundo, na história, no tempo. E aí, com essa consciência, quem endossa é a Lumen Gentium, que é um texto conciliar sobre a igreja,
Quando o concílio vai debater a ação, que é a pastoral, com um texto chamado Gaudium et Spes, que é alegria e esperança, e a sua fala aparece muito isso, as alegrias e as esperanças do povo, da humanidade, são as alegrias e as esperanças da igreja, as angústias, dores e sofrimentos do povo da humanidade são as angústias, dores e sofrimentos da igreja. Então, a igreja, ela precisa, como sujeito histórico, também admitir, e o concílio endossa isso, que a realidade existente, ela tem uma autonomia temporal, que a gente chama da teologia das realidades terrestres, ou a teologia da autonomia das realidades temporais. Isto é, tudo que existe pela nossa fé está ligado a Deus pela criação. E por conta disso, tudo que existe, ou seja, tudo que vive, já tem a graça, o dinamismo de viver, e a igreja ela é subsidiária, de tal maneira que ela colabora com o diálogo e com a interação. E aí, neste sentido, é muito importante o que você destacou. Todos os batizados, isto é, todos os cristãos, são, de fato, empenhados nisso. Ou seja, não há quem é mais ou quem é menos. A fé e o batismo nos engaja no mesmo patamar de fé e ação, de tal modo que a missão é a mesma para todos. E além disso, o assumir a responsabilidade pessoal, ele só é possível pelo assumir comunitário, ou seja, pela fé professada comunitariamente. Então, eu queria destacar que também para nós, nesse mundo que nós estamos vivendo, olhando principalmente para a experiência da Mônica, viver a teologia, fazer teologia, estudar teologia, exercitar a teologia, porque é um labor, né, um trabalho que a gente faz constantemente, significa colaborar com o mundo para o mundo não secar de sentido, para o mundo não perder o sentido, para o mundo não perder o encanto de viver, e para as pessoas, justamente dentro de um sistema onde o mercado pretende ser Deus, o mercado pretende ser o Messias, o mercado se apresenta como totalizador de sentido, que hajam profissionais que, em nome da sua fé e do seu aprofundamento científico e do seu estudo, consegue ajudar a ressignificar as ações da humanidade. E a dizer que, muito embora haja uma força imensa do mercado total, muito embora haja uma força imensa da competição, muito embora haja uma força imensa do consumismo, o ser humano vale muito mais do que tudo isso. Ou seja, a humanidade é mais do que tudo isso, e a profissão teólogo pode ajudar nestes processos de ressignificação. Nós estamos como teologia no campus Ipiranga, todos sabemos que a PUC tem alguns campi, né? Mas o nosso campus é no bairro Ipiranga, um campus belíssimo, que vale muito a pena, além de visitar, de conhecer todo o complexo do nosso campus Ipiranga, é também um lugar maravilhoso para estudar e uma biblioteca excelente para ser explorada nas pesquisas. Além disso, é importante reforçar que nós temos a Faculdade de Teologia e a Pontifícia Universidade Católica, que é um organismo da Santa Sé, que é um organismo da Igreja Católica, ela tem a obrigação e o objetivo e o projeto de ser presença reflexiva teológica em todas as faculdades. De tal modo que a gente tem introdução ao pensamento teológico e teologia em diálogo com cada uma das ciências, teologia em diálogo com o direito, teologia em diálogo com as ciências sociais, teologia em diálogo com a psicologia, teologia em diálogo com a administração, ou seja, em todas as frentes acadêmicas da PUC,
a marca e a ação da Faculdade de Teologia através dos créditos teológicos. E são justamente teólogos formados por essa faculdade que atuam nessas diversas frentes acadêmicas nas várias faculdades da PUC. Então, assim, acho que é importante a gente reforçar que estudar teologia hoje tem muito sentido justamente para o ser humano que não quer e não aceita ser refém da onda, né? Ser refém do que está na moda, mas que quer se apropriar da sua própria vida, quer se apropriar da sua fé e qualificar sua existência com o estudo da teologia como uma forma de inteligência da fé. Então, assim, para nós é valiosíssima a presença da Mônica aqui conosco, e eu creio que agora a gente pode, inclusive, olhar para os comentários que tem aqui, Mônica. Você também tem acesso ao mesmo que eu tenho, senão eu vou destacar que há pessoas que lhe saudaram durante a sua fala, inclusive algumas da PUC, algumas pessoas que trabalham na PUC, inclusive manifestando os cumprimentos pela sua trajetória. Há uma afirmação bonita que a Raquel Mendes colocou: onde há ser humano, a teologia deve estar presente. E aí eu lembrei que é justamente o que a Gaudium et Spes diz: nada do que é humano é alheio à teologia, é alheio à fé, né? A Rita me cumprimenta, diz que admira muito você. Agora, nós temos aqui uma questão que eu acho que vale a pena, e você, pela sua experiência, Mônica, pode nos ajudar a problematizar. Eu sempre digo que, num contexto desse, nós não temos resposta. Nós podemos aumentar a problematização, né? Então, ele está dizendo aqui, o Gerson Cabreira: boa tarde. Com tantos conflitos mundiais relacionados a religiões, a procura pela formação em teologia cresceu. Como acadêmico de teologia, eu posso dizer que a reflexão e a busca pelo estudo das religiões cresceu. O estudo da teologia, ele caminha num nível mais ou menos regular, digamos assim, mas ele é bastante afetado por esses conflitos mundiais, né? Inclusive, houve um teólogo alemão que dizia isso: só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões, né? Mas, assim, há um crescimento, porque a gente pode considerar que a presença de leigos nas faculdades de teologia, a presença de candidatos ao diaconato permanente, no caso da Igreja Católica, nas faculdades de teologia, são significativos disso, a presença de mais religiosos e religiosas no estudo da teologia são sinais dessa procura. Nós temos dois modelos, como a Mônica destacou, modelos que eu digo assim, dois blocos de estudo: diurno, que reúne em 4 anos o estudo da teologia, que é o que a Mônica fez, que considera que quem vem para este momento, este horário, já tem graduação em filosofia, né? Porque a Congregação o Dicastério para a Educação e Cultura não dispensa o estudo da filosofia para a teologia, até porque é fundamental para determinados conceitos teológicos. Sem a filosofia não se consegue avançar. Mas também, aí quem não tem, o caso da Mônica, que já era médica, ela fez matérias filosóficas na PUC, né, para poder respaldar, né, essa graduação em teologia. E à noite, quando no diurno são 4 anos, à noite são 5 anos, justamente por isso, porque as matérias filosóficas são incorporadas na grade. E tanto diurno quanto noturno, atualmente, acontecem todos no campus Ipiranga. E é importante pensar que, na verdade, é um campo aberto e que tem muito a colaborar com a ciência como tal, né? E com a sociedade em específico, porque
Aonde há teólogos, de fato, pode haver mais projetos de humanização. E no diálogo interreligioso, né, Padre Antônio, essa pergunta do Gerson, eu acho que mostra ainda mais a necessidade, o quanto a teologia pode contribuir no mundo hoje. A gente sabe que a paz no mundo, ela vai ser alcançada na medida que a gente consegue ter diálogos interreligiosos, a gente consegue aprender uns com os outros, né? Então, é absolutamente fundamental. O crescimento nas razões da nossa fé nos ajuda a nos abrir mais ao outro e a esse diálogo. Inclusive, internamente no Brasil, a gente percebe a manipulação do discurso religioso, né? Por finalidades políticas e tal. E como isso é triste. Como é triste a gente ver nossos irmãos brasileiros sendo ludibriados por um discurso que não tem nada de cristão. E as pessoas não têm esse espírito crítico que possa fazer a distinção, né? Não é porque está usando o nome de Jesus que é verdadeiramente cristão, porque não está seguindo os valores cristãos como Jesus quer que a gente siga, né? Então, é fundamental crescer nas razões da nossa fé nesse momento, onde, ainda mais com a inteligência artificial, com as fake news, né? A necessidade de um espírito crítico, de um crescimento nas razões da nossa fé fica ainda aumentada. Deveria ser um estímulo a mais, Gerson Cabreira, né? Para que as pessoas queiram estudar mais teologia. Eu tenho certeza que a teologia pode muito contribuir, como diz a Gaudium et Spes, nessa nossa presença no meio do mundo, né? E na construção dessa civilização do amor, dessa civilização de paz, que é o objetivo de todos nós, né? É isso mesmo, Mônica. A Raquel Mendes escreveu algo que eu acho importante que a gente leia, e fica disponível aí para a leitura de todos, mas eu vou ler. Comecei minha caminhada de estudos participando de congressos mariológicos há 10 anos e não parei mais. Fiz especialização em Mariologia e Doutrina Social da Igreja. Estudem teologia, é muito bom. Então ouçam a Raquel Mendes, o Luciano Caparrós falou que é muito interessante esse diálogo, que pretende visitar o campus, e a Raquel também destacou que a doutora Mônica é uma pessoa maravilhosa, um ser humano ímpar. Então, é mesmo, todo mundo compartilha disto, a nossa faculdade de teologia é bem conectada com a Mônica e bastante agradecida pela sua presença e pela sua atuação como teóloga cristã neste mundo tão às avessas que a gente muitas vezes encontra, né? Eu queria ainda destacar que, se por um lado entre as diversidades existentes no mundo há uma certa tendência, digamos assim, a alijar o discurso religioso e a alijar a questão da fé digamos assim, do campo central de debate, discussão. A fé, as experiências religiosas, as experiências de fé, as próprias comunidades de fé tradicionais constituídas, elas irrompem nesta sociedade tão plural, tão diversa, reclamando a sua cidadania, reclamando o seu direito de crer, reclamando o seu direito de viver com fé e de ter na fé um recurso fundamental, um recurso habitual para a existência, né? E aí eu acho que vale a pena a gente recordar que se na época do Vaticano II, para a Gaudium et Spes, que é o texto sobre a presença da Igreja no mundo contemporâneo, se para o Vaticano II a problemática era o ateísmo, né? Ou seja, a emergência da subjetividade, da racionalidade moderna, ela tinha endossado um desencantamento do mundo que redundava numa secularização, e aí o que a Mônica trouxe dos discursos religiosos ancorados em ideologias suspeitas, poderíamos dizer assim, que nós estamos ouvindo, ou seja, muita gente falando em nome de Deus,
o problema não é mais o ateísmo daquela época, mas o problema é a idolatria, né? Ou seja, quando o próprio ser humano se coloca no lugar de Deus. Né? E a gente não pode esquecer que nas narrativas das origens do livro do Gênesis, um dos apelos feitos à mulher e ao ser humano é que se eles se aproximassem e buscassem se apropriar da árvore do conhecimento do bem e do mal, a frase era essa: comam que sereis como deuses. Ou seja, e aqui, para a nossa tradição cristã, é que está a raiz do pecado das origens, ou do pecado de sempre, isto é a recusa humana da própria condição de criatura, da própria condição de finitude, ou seja, não admitir-se finito, mas pretender ser infinito com a própria finitude, que seria isso, o pecado das origens. E aí nós temos diversos ídolos, né? O próprio ídolo do mercado, o próprio ídolo do poder, o ídolo do prestígio, do reconhecimento, o ídolo do consumismo, o ídolo do individualismo, o ídolo do relativismo. São muitas idolatrias, ou seja, são muitos formatos de existência que pleiteiam o lugar de Deus e que, por conta disso, há necessidade de um discurso teológico, de um conhecimento teológico que afronte essa realidade, que reafirme Deus, a despeito de todos esses ídolos, constitui a relevância grandiosa de uma faculdade de teologia, de um estudo da teologia e de uma profissão teólogo. Então, nós estamos agora caminhando para o encerramento da nossa live. Eu gostaria que a Raquel pudesse, aqui já caminhando para o encerramento, apresentar uma motivação. Você já motivou bastante com seu testemunho, com seu depoimento, mas o que mais você diria para jovens, homens e mulheres, que ainda não se decidiram profissionalmente e que também estão namorando com a busca de sentido e com a necessidade de ser uma pessoa no mundo que saiba por que está no mundo? O que você diria para eles como médica teóloga? Eu acho que venha fazer faculdade de teologia, né? Isso pode muito te ajudar, até mesmo nesse discernimento posterior. Eu acho que, diferente de mim, alguns leigos podem fazer a teologia como primeira universidade. E isso muito pode contribuir para esse crescimento dessa plenitude interior, desse sentido de vida, dessas razões da fé, dessa integração da própria espiritualidade na sua dimensão de vida pessoal e, consequentemente, também na colaboração que a gente possa dar para a nossa igreja, né? E pode fazer da própria teologia o seu campo de trabalho, dando aulas, ministrando cursos, né? São muitas as necessidades. Está crescendo muito um campo de trabalho especificamente, que é a capelania profissional. Mais e mais os hospitais vão estar contratando teólogos ou pessoas formadas para atuarem dentro do hospital, dentro desse atendimento aos pacientes. Eu tenho contato hoje com um dentista que trabalha em Tampa, Roberto Miguel, que inclusive tem um podcast chamado Irmã Morte, faço aqui a publicidade porque vale a pena, e ele foi para lá para fazer um curso de capelania, e hoje ele trabalha contratado num hospital de câncer na Flórida, e o trabalho dele é exatamente esse, é de atender essas pessoas, de ouvi-las, de estar ao lado. Ele compõe a equipe interdisciplinar. Então, são profissionais que têm um salário consistente, né? Aqui, os grandes hospitais sírio-libanês, o Einstein, o Oswaldo Cruz, já têm capelães contratados. Então, só para dizer que o campo de trabalho também cresce, né? Dentro da teologia.
E para as mulheres, eu acho que eu também gostaria só de terminar dizendo, eu sou muito favorável que a mulher tenha cada vez mais espaço dentro da nossa igreja, também dentro da hierarquia, né? Não só. A mulher já é a grande maioria trabalhando nas pastorais, na vida da nossa igreja, sem ter necessidade nenhuma de de hierarquia da igreja. Não, a necessidade não é nossa. Eu acho que a necessidade é da igreja. É a igreja que precisa que mais e mais mulheres estejam engajadas e de uma forma mais consciente possam estar dando a sua contribuição, né? A nossa igreja muitas das vezes está sofrendo por características que são muito femininas, pela falta delas, né? Pela falta de uma sensibilidade maior, pela falta de uma acolhida maior, pela falta de uma presença dentro do mundo mais eficaz, né? E isso eu sinto que somos nós, essa vocação, que eu concordo com o padre Antônio, a palavra leigo, talvez não seja a palavra mais adaptada, seria nós batizados, né? Nós cristãos engajados dentro do trabalho da igreja, que a gente precisa estar mais e mais. Então, vai ser uma alegria tê-los aí como colegas, né? Venham estudar na PUC, venham fazer teologia, o vestibular está aberto até o dia 7 de outubro, não é isso, Padre Antônio? Já caminhando para o nosso fim, né? Já está terminando o nosso tempo. Obrigado, Mônica. Eu acho maravilhoso você partilhar tudo isso conosco. Quero destacar também mais uma fala da Raquel Mendes. A teologia nos ajuda a entender o mundo com os olhos de uma fé concreta, viva e real, eleva a nossa espiritualidade para um patamar que vai além do campo pastoral de um encontro consagrado. O olhar feminino, o olhar de Maria, humaniza a igreja. Então, nós estamos já encerrando a nossa live. Eu agradeço imensamente a Mônica pela presença, a professora Mônica pela presença em nosso meio. E quero destacar para todos que estão nos assistindo, não se esqueçam, as inscrições do vestibular 2026 da PUC São Paulo estão abertas até 7 de outubro. Então não deixem para a última hora, garanta já a sua inscrição em nosso vestibular. Venha ser PUC, nós esperamos vocês aqui. Muito obrigado, Mônica, obrigado a todos, obrigado, Humberto, obrigado, Bárbara, que nos auxiliaram neste momento aqui de partilha. Obrigada a todas essas riquíssimas contribuições, obrigada, Padre Antônio, obrigada. Até logo, até uma próxima.